Você sabe, se dá a um homem um peixe, você o alimenta durante um dia, mas se ensinar um homem a pescar, então o alimenta para toda a vida. O síndrome de dependência foi criado durante muitos anos de distribuições gratuitas e expectativas. No entanto, a demanda parece aumentar anualmente. Absolutamente. Não há nenhuma maneira que a África descobrirá o seu potencial a menos que os africanos o façam. O continente tem fracassos incontáveis em comparação com os países ricos, com todas as boas intenções, dado aos pobres, mas no final das contas fica sem proveito. A resposta inicial do coração é dar para melhorar as vidas de pessoas que estão em situações desesperadas. Esta é uma intenção verdadeiramente nobre, mas tem resultados complexos e, em alguns casos, nota-se que cria mais problemas que benefícios. As pessoas mais privilegiadas precisam aprender a dar com discrição e sabedoria para assegurar que o seu presente não se torne uma maldição. Isaías 58 nos lembra que nós devemos estar a cumprir o verdadeiro jejum, soltar, remover e quebrar o jugo. Uma das fivelas do jugo da pobreza é o síndrome da dependência. Como então soltamos a fivela da dependência? O caminho de Deus diz que é mais abençoado dar que receber. Mas como podemos dar quando não temos nada? Primeiramente, precisamos saber a nossa fonte. Você depende de quem? Do homem ou de Deus? Os pobres têm sido condicionados, como esta águia pescadora, a olharem para o homem para a sua provisão. Eles veem governos, pessoas brancas e ONGs como a sua fonte. Como homem branco, em África sou confrontado continuamente com o síndrome de dependência. Pessoas veem a pele branca como uma fonte de dinheiro, fertilizante, semente, bombas de irrigação, tratores, etc. Governos usam o síndrome da dependência em todo o mundo para ganhar votos através da distribuição de comida, semente e fertilizante, muitas das vezes logo antes das eleições. As ONGs são uma parte da perpetuação do síndrome de dependência. Distribuindo donativos e insumos agrícolas aos agricultores, o pobre se torna cada vez mais dependente da ajuda das ONGs, como já estão acostumadas a receber. Existem casos documentados de agricultores que comeram a semente que lhes foi dada, em vez de a plantar. Que caricatura! Foi dito também muitas vezes como os agricultores venderam fertilizantes que receberam, em vez de os usar nas suas machambas. Outros não plantam porque sabem que as ONGs vêm verificar as colheitas potenciais ao calcularem a necessidade da ajuda. Quanto melhor a colheita, tanto menos ajuda que recebem. Dispêndio de grande capital não traz mudança duradoura. Pessoas não desenvolvem somente porque nós atiramos dinheiro a elas. Desde o começo da criação do homem, ele tentou sempre ser autossuficiente, fazendo coisas à sua maneira, confiando na sua própria sabedoria em vez de seguir a sabedoria de Deus. Isso conduziu à sua queda em muitas maneiras. A autossuficiência está enraizada em humanismo e não tem nenhum lugar no reino de Deus. Está baseado em egoísmo, dizendo que nós podemos fazer todas as coisas usando as nossas próprias habilidades e perícia,
O homem não tem habilidades por si só. Ele é um recurso limitado e tem um ponto de começo e de fim. Homens autossuficientes que se fazem por conta própria são orgulhosos e arrogantes. Deus é contra os orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Até mesmo se o mau, egoísta ou orgulhoso tem êxito numa época, a próxima época eles murcham e não existem mais, mas o humilde herdará a terra. O fruto de autossuficiência é orgulho. Solução: conhecer a toda a suficiência de Deus. Nós, como o povo de Deus, somos chamados para melhorar e não manter, desenvolver e não sustentar. Os caminhos de Deus não são para manter o status quo. Não é parte da sua natureza. Ele é progressivo, criativo e o seu reino está avançando todo o tempo. Deus quer que os seus filhos sejam a luz, para prosperarem e serem chamados abençoados no mundo no qual nós vivemos. Deus quer que nós sejamos confiantes nele. O seu desejo é que nós lhe perguntemos e ele responderá e caminhará conosco como um pai amável e fiel seria com o seu filho. O fruto de toda a suficiência de Deus é ter mais que suficiente. Aumento, rentabilidade e progresso. A toda a suficiência de Deus nos levará a prosperar. A toda a suficiência de Deus não tem fim, sem limite. As suas reservas, como ele não tem limite. 2 Coríntios capítulo 9, verso 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a sua suficiência, abundeis em toda boa obra. O avanço vem quando nos arrependemos por depender do homem, incluindo a nós mesmos. Colocamos o nosso orgulho de lado, humilhamos-nos e reconhecemos que Ele é verdadeiramente a fonte de tudo que precisamos. Conhecendo a toda a suficiência dele, quebrar qualquer dependência que nós podemos ter do homem, ou governos, ou organizações humanitárias, ou instituições financeiras. Todos estes são meramente temporais e passarão, mas Deus é eterno. Aqueles que dependem das providências dos homens serão desapontados, mas aqueles que descansam na provisão de Deus nunca serão desapontados. Os que dependem das providências do homem viverão debaixo do seu jugo. A toda a suficiência de Deus nos permite ser livre de qualquer jugo. Cultivando a maneira de Deus, não tem nenhuma dependência fora de Deus. Nossa provisão é completamente fundada nele e em sua palavra. Ele é a preciosa pedra principal de nossas vidas e tudo obtém seu alinhamento, níveis e esquadria desta preciosa pedra principal, Jesus nosso Senhor. From this precious cornerstone, Jesus our Lord. O que tem na sua mão? A toda a suficiência de Deus não é limitada a intervenções sobrenaturais. Ele providenciou tudo o que nós precisamos para prosperar. E nós precisamos de abrir os nossos olhos para ver o que está disponível para nós. Ele tem uma solução a toda crise e a nossa toda a suficiência, providenciando tudo o que nós precisamos para prosperar. Toda a suficiência de Deus está em você. Deuteronômio capítulo 8, verso 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirir as riquezas. Uma das maiores limitações ao virar-se ao cultivando a maneira de Deus é de facto a mente humana. Fixa os limites do progresso e oportunidade. Eu descobri que se você perguntar a uma comunidade agrícola quem de vocês são agricultores, talvez 10% se levantarão as suas mãos. Os pobres têm uma baixa autoimagem e realmente têm vergonha de serem agricultores. Eles sentem-se que se pudessem mudar para a cidade significaria que subiriam de facto no mundo, que na realidade é totalmente oposto.
A autoimagem não é algo que é determinado por nosso trabalho, renda ou estado social, mas é algo que sai de dentro de nós. Uma boa autoimagem vem de estar seguro na sua filiação com Deus Pai, tendo uma relação real com Jesus e uma vida conduzida por Espírito Santo. Este é o ponto de partida para conhecer toda a suficiência. É fundada nele. Quando nós sabemos quão surpreendente, sábio, rico e poderoso nosso Deus, e nós sabemos que nele está no nosso lado, que nos condiciona para ter sucesso. Os agricultores precisam ter as suas mentes renovadas para acreditar que eles podem realmente ter sucesso. Toda a suficiência de Deus com a terra. A terra foi dada a nós por Deus para guardar, cultivar e cuidarmos. 1 Coríntios capítulo 10, verso 26. Pois do Senhor é a terra e a sua plenitude. Não nos pertence, é dele. Levíticos capítulo 25, verso 23. Também não se venderá a terra em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós estáis comigo como estrangeiros e peregrinos. Nós somente estamos atravessando e somos temporais. Até mesmo os nossos títulos de propriedade não eram parte do plano de Deus para o seu povo. A terra é uma coisa tão importante para o homem e como resultado se tornou a raiz de muita violência, guerras, manipulação política e contendas entre famílias. Nós simplesmente devemos olhar para a terra como terra de Deus e devemos adotar uma perspectiva de mordomos no lugar de proprietário. Deste modo estamos trabalhando como ao Senhor e trabalhando o cuidado do seu jardim. Ele é o dono que voltará no final das contas e avaliará nossa perícia e mordomia daquilo que lhe pertence. Uma parábola bonita de África. Havia um homem muito rico que vivia nas zonas rurais. Ele tinha gado, cabritos, galinhas e áreas vastas de terras cultivadas. Apesar de ter começado com pouco, ele era um homem fiel e próspero e os seus filhos puderam frequentar as melhores escolas e até mesmo a universidade. Muitas pessoas viveram da sua riqueza e ele era muito generoso em ajudar as viúvas e órfãos na aldeia. Quando se tornou velho, ele ficou muito doente e chamou toda a sua família para perto dele para lhes abençoar. Ele abençoou cada um deles e depois falou-lhes sobre a sua herança, que todos ansiavam ouvi-lo. Depois de abençoar cada um, começou a dizer que a vossa herança está escondida na machamba. E antes de terminar, ele morreu. Todos esperavam ouvir exatamente onde no campo, mas não ouviram mais nada. Assim, depois do enterro e o período de luto, os filhos se juntaram para debaterem a estratégia de achar a sua herança escondida. Eles concluíram que a herança deveria estar escondida muito perto da casa. Como o pai era velho, não poderia ter aventurado ir muito longe. Onde está o tesouro? Assim, passaram o primeiro dia a cavar nos locais de sua escolha perto da casa, mas foi em vão. No segundo dia, muito cedo, decidiram que não tinham sentido tentar cavar de qualquer maneira como tinham feito e começaram a cavar de um lado da machamba para o outro a uma profundidade de 20 centímetros. Todos trabalharam muitíssimo, mas não encontraram nada. No dia seguinte, decidiram que, porque o seu pai era um homem sábio, ele não teria enterrado a sua herança a uma profundidade pequena devido ao risco de alguém a encontrar e assim decidiram cavar a uma profundidade de 60 centímetros e em toda a machamba. Começaram de um lado para o outro e acabaram levando 2 dias para completar toda a machamba sem encontrar nada. E estavam desesperadamente desencorajados e sentaram juntos no jantar. Depois de um longo silêncio, eles olharam para a mãe e ela disse: "O vosso pai referia que a vossa herança estava escondida no campo e para poder descobrir a sua riqueza deviam trabalhar nele." Esta é a parábola de África. Precisamos de apreciar nossas terras e empregar sabedoria para destancar seu potencial como uma herança viva. Não há nenhuma caixa de tesouro escondida ou esquemas rápidos de adquirir riqueza que funcionam. Não há nenhuma substituição para o trabalho duro e na agricultura significa verdadeiramente trabalho duro. Precisamos ser completamente persuadidos que nossa herança está na terra e trabalhando nós descobriremos a herança escondida que Deus tem no campo para nós. Esta toda a convicção nos levará a trabalhar
como ao Senhor, sabendo muito bem que nossa terra é uma parte de toda a suficiência de Deus. Toda a suficiência de Deus com a semente. No princípio, Deus criou tudo no seu lugar de acordo com o seu tipo. Deus é um Deus de aumento, reprodução e multiplicação. Gênesis capítulo 1, versos 11 a 13. E disse Deus: produz a terra relva, ervas que deem semente, e as árvores fruteiras que, segundo as suas espécies, deem fruto que tenham em si a sua semente sobre a terra. E assim foi, e foi à tarde e à manhã o terceiro dia. Quando Deus criou a vegetação, Ele a criou para poder produzir segundo sua espécie. O homem, na sua sabedoria, criou semente chamada semente híbrida, onde, por um processo de cruzar duas culturas, o híbrido pode causar um aumento significante no rendimento da cultura. Este aumento é devido ao melhor dos dois conjuntos de genes que estimulam o crescimento e é chamado vigor híbrido. Porém, este benefício é limitado por um assunto principal. A semente é inviável e atua mal quando replantada. Deus fez plantas que rendem semente pelo seu próprio tipo e árvores de fruto com semente pelo seu próprio tipo. Esses tipos de sementes são chamadas variedades de polinização aberta e podem ser replantadas por muitos anos sucessivos. A realidade sobre a semente híbrida é que produz excepcionalmente bem, por exemplo, até 25% de rendimentos melhores que VPA. Porém, isto somente é em ótimas condições de cultivo, que são muito raras na maioria dos campos dos agricultores de África. As condições de cultivo deveriam ter máxima disponibilidade de nutrientes, bom nível de pH do solo, estado de umidade bem gerido e gestão geral da fazenda feita a altos padrões. Este não é o caso na maioria do continente africano e assim, companhias de semente estão a vender semente híbrida que é inadequada para a maioria dos agricultores. A maneira de Deus é que os agricultores poderiam manter o melhor da sua colheita selecionada para poder semear na próxima época. Normalmente, 1 hectare requeriria que um saco de 25 kg fosse guardado para a época seguinte. Esta semente de VPA poderá ser replantada de acordo com o plano soberano de Deus e as leis da sua criação, onde semente poderá produzir segundo sua espécie. Isto libertará os agricultores para serem livres para semearem quando precisarem, de acordo com a queda das chuvas daquela época. Toda a suficiência de Deus com o cobertor de Deus. O cobertor de Deus é uma provisão tão surpreendente que permite tantos benefícios maravilhosos que estão cobertos em outras ações. Infelizmente, este presente de Deus é frequentemente rejeitado através de queimadas ou incorporação no solo. Toda a suficiência de Deus com adubos, estrume animal, solo de formigueiro, composto e fertilizante. Para ter uma boa colheita, tem que haver uma determinação de semear os próprios adubos disponíveis. O que acontece quando não há nada para semear? Você pode estar a perguntar. A palavra de Deus é aplicável em todas as áreas do seu reino. Então também deve ser aplicável aqui, descobrindo e sendo persuadido completamente de sua suficiência pertinente para poder aplicar o princípio da sementeira. Frequentemente as pessoas olham para os governos, líderes locais, igrejas e ONGs para as suas contribuições de fertilizante, mas Deus já providenciou toda a sua suficiência para eles. Os adubos disponíveis para esta parte da sementeira são estrume animal, composto de boa qualidade, solo de formigueiro e até mesmo humus de minhocas. O estrume animal acumula frequentemente até 1 metro de altura em acampamentos onde passam animais à noite por muitos anos. Este é um recurso de insumo prontamente disponível que rende grandes resultados. Se os animais são deixados para vaguearem livremente, é impossível recolher o estrume, mas acampando-lhes de noite permite que o estrume esteja num ponto de recolha. Composto é outra forma excelente de toda a suficiência de Deus, consistindo em materiais que estão facilmente disponíveis a todos os agricultores. Composto é uma alternativa excepcional ao fertilizante, aumentando não só os níveis de nutrientes orgânicos no solo, mas ajudando a restabelecer os equilíbrios bióticos naturais que existem no perfil do solo. A palavra de Deus é verdade. Ele traçou um caminho para os pobres, até mesmo aqueles que não podem custear fertilizante e não têm gado,
fazem o suplemento do solo de melhor qualidade, utilizando o composto como substituto superior para o fertilizante. Através da reposição do composto de boa qualidade no solo, eles podem ter rentabilidade igual ou melhor ao longo prazo, como comparado ao uso de fertilizantes. Veja a secção posterior para mais informação sobre como fazer um composto. Solo de formigueiro, formiga branca, termite, murmuxé é outra parte incrível de entender toda a suficiência de Deus. Jesus disse que não há nenhum pardal que caia ao chão sem que o Pai saiba. A bondade de Deus que mostra para o mais fraco neste mundo é surpreendente e em forma humana não há nenhum mais fraco que as viúvas, órfãos e anciãos. Muitos deles não têm qualquer forma de rendimento ou riqueza e ainda Deus, na sua sabedoria e compaixão, dá-lhes um lugar para saberem a sua toda suficiência também. Este solo de formigueiro é mais fértil que a terra circunvizinha, porque contém numerosos esporos fungais benéficos. Tem uma base de nutriente mais alta que na terra circunvizinha, por exemplo, até 25% mais de fertilidade, como também um conteúdo mais alto de barro e matéria orgânica que permite a retenção de mais umidade. Todos esses fatores benéficos juntos resultam em rendimentos significativamente aumentados. O benefício de utilizar solo de formigueiro pode ser visto em campo onde as plantas cultivadas nos declives dos formigueiros ultrapassam por muito os seus competidores. Simplesmente a demolição de formigueiros e a aplicação do solo nos covachos de sementeira pode ser uma solução disponível para os mais pobres dos pobres. Nós temos testemunho de viúvas que adaptaram este valor de toda a suficiência com rendimentos de colheita surpreendentes como resultado de trabalhar fielmente com o que está na sua mão. Toda a suficiência de Deus no equipamento. Êxodo capítulo 3, verso 4, é a passagem em que Deus comissiona a Moisés ao arbusto ardente. Em Êxodo capítulo 4, 2, Deus pergunta a Moisés: "O que está na tua mão?" Moisés responde: "Uma vara." Deus, na sua sabedoria, sempre usa os princípios que ficam consistentes com a sua própria palavra. O que nós temos em nossas mãos como instrumento para quebrar a pobreza e a crise alimentar neste continente? A resposta é uma enxada. Com tanta frequência, os agricultores esperam obter empréstimos, concessões ou donativos de governos ou ONGs para tratores e outro equipamento pesado, quando já têm tudo o que precisam para prosperarem já nas suas mãos. Fidelidade com este instrumento pode conduzir à expansão de operações de cultivo de forma que um implemento de grande escala possa tornar-se mais viável. Mas este não é o ponto de partida. Nós precisamos de exercer fidelidade com o primeiro talento, a enxada, neste exemplo, para termos o avanço. Casos incontáveis de tratores doados e já parados em cima de blocos nas áreas rurais são testemunhos de facto que os agricultores não conseguem fazer manutenção e manter esta máquina cara em operação. Brian Oldrive cultivou com muito êxito até 650 hectares com enxada de mão. Moisés foi instruído: lança-a ao chão. Este é um elemento crucial no rompimento do jugo. Precisa haver o lançamento ao chão de todas as coisas que nós pensamos que eram métodos corretos passados de geração em geração. Se nós agarramos-nos à vara ou à metodologia antiga, continuaremos na mesma pobreza miserável na qual nossos pais andavam. Uma mudança de opressão requererá uma confiança no cultivo à maneira de Deus suficiente para fazer lançar ao chão aquilo que praticávamos no passado. Veja, é um pouco parecido a quando Jesus disse aos seus discípulos: lancem suas redes no lado direito. A vara se torna em cobra naturalmente. E quando Moisés foi instruído para pegá-la novamente, se tornou em vara mais uma vez, mas não somente uma vara, mas uma vara sobrenaturalmente poderosa para libertar os cativos. As nossas enxadas representam o que temos nas nossas mãos. Lançando-as ao chão representa uma convicção de todo o coração dos caminhos de Deus. Nossas enxadas são transformadas em implementos com uma vantagem sobrenatural e resultam na sua bênção sobrenatural quando nós executamos, cultivando a maneira de Deus, segundo seus padrões. Então, o que é diferente? Uma enxada já não é usada para lavrar,
mas somente para a incorporação de insumos e boa semente ao contacto com o solo por perturbação mínima do solo. Toda a suficiência de Deus na chuva e no aumento. Na sua provisão de chuva, Deus abençoa os filhos e nisto Ele faz com que a semente viva aumente a colheita. Esta também é uma medida da sua toda suficiência. Muitos agricultores estão chorando por causa da queda irregular de chuvas, ocorrências de seca e até mesmo chuvas intensas. Porém, são eles mesmos que rejeitam o presente de Deus de chuva, com o escoamento superficial, chegando até aos 90% devido à lavoura e à destruição do cobertor de Deus. A fidelidade com o primeiro talento é assegurar que a terra esteja numa condição que permita a penetração profunda da umidade, com o mínimo de escoamento superficial, ainda retendo esta umidade pela redução de perdas evaporativas. Isto é alcançado simplesmente quando fazemos o que nós vemos Deus fazer na criação: perturbação mínima de terra e camadas grossas de cobertura morta. O melhor esquema de retenção de água não é uma represa ou cova, mas a própria terra. Os agricultores que olham para sistemas de irrigação como a ótima solução deveriam começar com o que Deus pôs nas suas mãos, sabendo que estes sistemas podem, com o tempo, serem obtidos e utilizados nos seus trabalhos, quando a fidelidade por vários anos já terá conduzido à rentabilidade e aumento sustentável. Temos visto tantas vezes que quando os agricultores viram a Deus, Ele sobrenaturalmente virá para eles e abençoará muito mais abundantemente que a ciência dos benefícios permite. Os aumentos de rendimento estão originados do compromisso de Deus e à medida que as pessoas honram a Ele e viram completamente aos seus caminhos. Olhe para Deus como seu provedor, sabendo que Ele lhe deu toda a suficiência para prosperar em todos os sentidos. Conclusão. Uma machamba é um negócio viável com benefícios maravilhosos, podendo prover alimentos e moradia, um ambiente bonito de trabalhar ao ar livre, um lugar seguro e normalmente saudável para criar os filhos e também uma herança empresarial maravilhosa para passar de uma geração a outra. Esta toda suficiência divina foi instituída com uma bênção para se tornar a toda suficiência para a próxima geração. É um princípio baseado no reino de trabalhar fielmente com o que Deus pôs na sua mão, ainda confiando para a sua intervenção sobrenatural.